Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Ricardo Terra e hoje eu vou falar um conceito bem rápido, tá? Mas é fundamental para o entendimento de vários teoremas que nós vamos ver aqui, tá? Que é ordem lexicográfica. O que é ordem lexicográfica? Pessoal, não pensem que isso tem dificuldade, isso é bem tranquilo. Ordem lexicográfica é uma função que você vai falar assim, ABA. E ela vai chegar assim, na hora que você falar ABA, ela vai falar assim, 16. Quando você vai falar assim, ABB, ela vai virar para você e falar assim, 17. É simplesmente uma função que mapeia palavras de um alfabeto para um número. E do jeito que ela a definição dela é recursiva propõe, nunca uma palavra, duas palavras diferentes vão ter o mesmo número, obviamente. Então o número é único, tá? Então assim, de forma bem ridícula, vamos supor assim, eu vou mostrar para vocês os exemplos primeiro. Então assim, é como se fosse aquela sequência lógica que a gente faz. Então, olha, eu vou colocar aqui, só para enumerar, só para vocês verem. Lambda seria o zero. Eu vou explicar para vocês depois a função, mas lambda seria zero. Aí quando você fala assim, o alfabeto é A, B e C. Então o A é 1, o B é 2 e o C é 3. E depois qual que seria o próximo depois de uma palavra? Lambda foi a palavra de tamanho 1, A de B ou C palavras de tamanho, aqui é 0, né? Lambda tamanho 0, A ou B ou C tamanho 1. Tamanho 2, qual que seria a palavra menor baseado nisso? Aí você fala assim, não professor, a palavra menor é a A. Depois, eu vou até escrever aqui primeiro. Eu vou escrever assim, fica até melhor. Vou colocar aqui. A gente escreve primeiro lambda, depois a gente tem o A, o B ou o C, e depois as palavras menores de tamanho 1, tamanho 0, tamanho 1 e tamanho 2. Aí tamanho 2, professor, eu acho que aqui, olha, eu acho que a mesa digitalizadora está com um probleminha aqui, viu? Mas assim, o A, B ou C, aqui seria AA, depois AB, depois AC, depois BA, depois BB, depois BC, depois o quê? CA, depois CB, depois CC. Aí de tamanho 3, qual que seria? AAA, depois AAB, AAC. Tá vendo que eu estou montando um esquema de escrita? E o que acontece? Baseado nesse esquema de escrita, eu falaria que o lambda é 0, aqui ficaria 1, 2, contar 3, aí depois aqui seria 4, 5, 6, aqui seria 7, 8, 9, aí depois aqui seria 10, 11, 12, aí depois seria 13, 14 e depois 15. Tá joia? Aqui, ó, AAC é 15. Mas assim, como é que eu faço isso funcionar? Eu só não entendi, eu entendi o que é. Então assim, essa função chama ordem lexicográfica, então a gente fala assim, LO de lexical order, tá? LO de alguma palavra, então assim, AAC. Qual que é o lexical order de AAC? Aí você tem que responder 15. Mas assim, professor, por que é 15? Então, se toda vez que você me entregar alguma coisa, eu vou ter que sempre calcular até chegar no zero? Você não. Mas você teria que criar uma máquina de Turing para fazer isso, ou alguma coisa. Porque o LO de AAC, ele é feito o seguinte, a função LO ela é definida de forma recursiva. Tenta pensar comigo. Primeira coisa, a base dela, o LO, a ordem lexicográfica de lambda é 0. E de um AI é I. O que é de um AI? AI é um elemento do alfabeto. O alfabeto é de AI até a N. Então, se eu tiver, por exemplo, A, B e C, eu falo que o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Se eu tivesse um D, eu falaria que o D é 4. Então, assim, isso é a base. Então, assim, se eu chego num ponto que está desse jeito, isso é a base. Então, eu tenho que garantir esse funcionamento. Então, isso é a base. Lambda é 0 sempre. E se você tiver 5 elementos do alfabeto, um vai ser 1, outro vai ser 2, outro 3, outro 4, outro 5. Se tiver 9, um vai ser 1, o 2, o 3, o 4, até o 9. Tá bom? Então esse tem que ser o negócio. E como é que funciona o passo recursivo? Aí esse aqui que é o passo recursivo, que é assim, o LO de um elemento concatenado com o resto da palavra, ou seja, por exemplo, se fosse AAB, seria o LO de A com AB. Entendeu? Vou até mudar de cor aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Só para vocês terem ideia. Vou tirar o D aqui, já que ficou aqui. Vamos pegar esse AAC que é 15, lembra do AAC que é 15? Só para vocês entenderem o que ele faz aqui. Tá? O LO de AAC seria o LO de... Ele considera A e AC separado. Então, o que é o I? O I é o índice do A, que é 1. Vezes o quê?
O N é o número de elementos que tem no alfabeto. Ó, A elevado a N, então são 3. Qual que é o tamanho de U? 1, 2 ao quadrado. Mais o LO de quem? Do U, que é o AC. Então, para eu calcular o LO de A a C, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Tá joia? Essa fórmula é a essência de tudo. E olha como é que ela funciona. Ela vai trabalhando. Então, eu vou calcular isso aqui para vocês. Eu só vou fazer um recurso computacional avançado, igual vocês estão cansados de saber. Eu vou pegar essa definição recursiva, só para a gente ilustrar, porque... Olha lá, vou só pegar aqui, ó. Vai ficar feio aqui, mas eu vou pegar isso aqui tudo. Ó, peguei tudo, criei uma nova página aqui para vocês entenderem. Vai vir gigante. Veio gigante outra coisa. Tá? Então, peraí, eu não sei porquê. Eu usei o comando errado. Agora vai ser certo, galera. Então, aqui, ó. Peguei aqui. Eu criei um novo aqui. Ctrl V, vir gigante. Tá? Eu vou tentar agora dar uma reduzida nela aqui, usando o mouse aqui. Peraí. Só pra gente... Só pra eu fazer uma com vocês. Porque fazendo um, você já entende. Ó. Ops. Pronto. Ficou bem pequenininho agora. O que eu quero aqui? Baseado nisso, a gente vai pegar o alfabeto seno. O alfabeto... Opa, deixa eu mudar aqui a cor. O alfabeto nosso vai ser o quê? A, B e C. E eu quero saber o LO de qual que era aqui que eu estou fazendo? A a C. Só para a gente ver. Como é que eu calculo o LO de A a C? Então, o alfabeto é A, B e C. Considerando que o alfabeto é A, B e C, você vai me falar o seguinte, ó, A1 até a N. Então, o LO de lambda é 0, isso aqui não muda. E o LO de 1 a I é I. Então, eu vou falar que esse cara é o 1, o B é o 2 e o C é o 3, beleza? É assim que eu defini. Então, para eu calcular o LO de A a C, eu vou separar o primeiro dos dois últimos. Aqui eu vou chamar de um elemento, aqui eu estou chamando de U. Então, esse cara aqui para mim é o U. Aqui, ó. E esse cara é o AI. Então, esse aqui, ó, é o AI. AI. Então, o que significa isso? É I. Se é A é 1. Então, 1 vezes o quê? N. Qual que é o N? 1, 2, 3. O AN é 3. São 3 elementos. Tamanho de U. O que é o tamanho de U? O AC que sobrou. Então, são 2. Tá? Mais o que? O LO de U. Então, com certeza, aqui você sabe que é 9. Então, aqui, ó, 1 vezes 3 ao quadrado é 9, mas você não sabe o LO de U. Qual que é o LO de U? O U é o AC agora. AC. Poxa, mas para calcular o LO de AC, como é que eu calculo o LO de AC? Aí você vai ter que calcular o LO de AC. Onde o quê? Qual que é o LO de AC? LO de AC é igual ao quê? Aí você vai fazer aqui, ó. Esse cara é o U, esse cara é o AI. Mesma coisa. Como é A, é o 1. 1 vezes 3 elevado ao tamanho de U. Qual que é o tamanho de U? 1. Mais o LO do que sobrou. O que é o LO do que sobrou? Czinho. LO de Czinho. Qual que é o LO de Czinho? O LO de... o LO de Czinho eu já sei de cara. Então, vou colocar até de verde aqui. Eu mato aqui. Czinho é o terceiro elemento. Então, o LO é 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. Mais 3 dá quanto? 6. Tá? Então, 3 mais 3 dá 6. Então, o LO de A6 é 6. E aqui dá o quê? 1 vezes 3 ao quadrado é 9. Mais 6 dá quanto? 15. Então, o LO de AC é 15. Baseado nisso. E aí, se a gente vê aqui... O LO de AAC é, de fato, 15. Se vocês quiserem pegar um exemplo diferente, eu vou pegar mais um exemplo aqui. Para eu pegar esse exemplo aqui, eu só quero copiar esse aqui de novo. Só para a gente ter aqui mais um como base, tá? Eu vou pegar o LO... Opa, não quero verde, não. Eu quero vermelho. O LO de ABC. Tudo diferente. O que é o LO de ABC? Aqui é uma parte e aqui é o U, não é isso? O A é 1. 1... que é esse cara aqui, ó, 1, vezes o N. O N é o quê? Quantos tem? São 3, sempre vai ser 3, não tem problema. Tamanho de U, 2, tá? Mais o LO do que sobrou, que é BC. Qual que é o LO de BC? O LO de BC é igual ao quê? Aí aqui, ó, é o AI e aqui é o U, tá? O que é I?
O B é qual? O B é 2, né? Que a gente fez aqui, ó. Fez aqui ó, o A, o B e o C. Então, desculpa. Opa, ups. Aí aqui, ó, o A, B e o C, eu falei que aqui é o alfabeto. Que eu falei que esse cara é o 1, esse 2 e esse é o 3. Então, a mesma coisa aqui. O I do B é qual? Ah, o B é 2. Então é 2. 2 vezes o N sempre é 3, são 3 elementos que eu tenho aqui. E qual que é o tamanho de U? O tamanho de U é o que sobrou, aqui no caso é um só. Mais o que? O LO de U. O LO de U é C. Ah, o LO de U, C, eu sei qual que é. Qual que é? C é 3. Então aqui dá 2 vezes 3, que é 6, mais 3, 9. Então aqui chegou 9. 9 mais 3 ao quadrado, ou seja, 9 mais 9, então aqui dá 18. Chega 18 para esse cara. Se você fizer a contagem lá, o ABC é 18. Tá? Isso funciona, pessoal, se você mudar o alfabeto também. Tá? Então, assim, eu vou fazer a mesma coisa de novo aqui, só para vocês entenderem aqui. Só quem já entendeu, já falou, nossa, professor, já entendi isso 1000 vezes, não precisa repetir. Tá? Eu falei, não, tudo bem, pode parar de assistir o vídeo. Mas eu só vou fazer um último exemplo aqui, considerando o alfabeto. Oh, não queria dessa cor, não, mas tudo bem. O alfabeto, não estudei nada, vou fazer de novo. O alfabeto sendo A e B só. Tá joia? Então, se é só A e B, o A é 1 e o B é 2. Perfeito. Então, vamos supor que eu quero saber o LO de ABBB. Peguei 3 agora, tá vendo? Vamos fazer diferente. ABBA. Nossa, acho que não vai demorar muito não. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente fosse fazer, o 0 seria o quê? O 0 seria o lambda. Aí a gente vai colocar aqui, no caso, o A sendo 1, o B sendo 2, não é isso? E aí depois seria o quê? AA, AB, BA, BB. Não é isso? E depois seria o quê? AAA, AAB, não é isso? ABA. Vou pegar ABA, porque aí, aqui já tem, ó, 3. Então, eu vou ficar muito tempo aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou colocar 10 aqui, vai lá. ABA, depois ABB, depois o quê? BAA, depois BAB. Ah, não vou ficar muito tempo aqui, ué. Depois BA, depois BBB. Então, aqui é 11, 12, 13, 14. Nem sei se isso aqui vai dar certo. Vou perder o vídeo se fizer dar certo. Depois aqui é o quê? AAAA. E o 16 é o quê? AAAB. Eu vou parar no 16, que não tem mais espaço. Então, eu quero saber aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero saber o LO de AAAB. Que no caso aqui eu calculei 16. Vamos ver se eu errei ou se deu tudo certo, tá? O LO de AAAB seria o quê? A gente tem aqui ó, o I, então aqui, e esse cara é o U. Lembra que é o AI? Então, qual que é o A? O A é 1. 1 vezes N. O N agora é 2, porque só tem o A e o B. 2 vezes o tamanho de U. 2 elevado ao cubo, porque o U é 3. Mais o que? O LO do que sobrou. AAB. AAB. E o que é o LO de AAB? Eu vou botar uma setinha aqui. O LO. Eu vou fazer um negócio alinhado aqui, então não vai dar espaço não. AAB. O que é o AAB? Esse é o AI e esse é o U. Não é isso? Então ficaria o quê? 1, porque o A é AI 1, vezes o quê? 2, elevado ao que sobrou aqui, que é 2. Mais o LO do que sobrou, que é AB. Tá joia? E aí o que a gente vai fazer? O LO de AB. Qual que é o LO de AB? O LO de AB é, aqui é o AI, cara, mantém aqui o 1, porque é o AI, vezes 2 elevado ao tamanho do que restou, que é 1, tá? Mais o LO do que sobrou, que é o B. Quando a gente faz assim, vou até escrever aqui, o LO de B, a gente sabe claramente que a gente calculou que é o 2, é o passo base. Então aqui, ó, pelo passo base, aqui é o passo base da recursão, ó, que você já falou que o LO de tal é tal. Então aqui é o passo base. Então aqui, ó, veio 2. Então é 1 vezes 2, que é 2, mais 2, que é 4. Então aqui saiu 4. Tá joia? Não, aqui, desculpa. Aqui eu corto e é 4. E aqui ficou o quê? 1 vezes 2 ao quadrado, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, que é 8. Então aqui veio 8. E aí veio o quê? Se aqui é 8,
1 vezes 2 ao cubo, 2 ao cubo aqui, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 mais 8 é 16. Então, olha o que era o AB aqui, 16. Então, estou mostrando que isso aqui funciona para tudo quanto é jeito. Ordem lexicográfica é super importante. Preste atenção. Se não entenderam, faz a pergunta. Aquele abraço, gente.